O que é que te levou, né, o grupo levou a pensar que no país tem que se pensar diferente por uma nova solução? Ah, de fato, boa parte do meu trabalho político começa em 2013, quando eu prendo naquelas manifestações, dos não era só os 20 centavos, como organizar uma manifestação. Em 14 eu monto o grupo político MBL, junto com Kim Kataguiri e outras pessoas, e a gente toca as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Eu começo minha atividade partidária mesmo com a montagem desse partido, que é a missão, que era todo mundo duvidava que a gente ia conseguir. Né? Olha, o Renan não vai dar certo, o Bolsonaro não conseguiu, você não vai conseguir também. Só que a gente tem uma militância jovem muito poderosa. E as pessoas ajudaram a coletar assinatura em todos os estados do Brasil. A gente bateu o recorde de assinatura coletada. Foi o partido que mais coletou assinaturas na história do Brasil. Foi o partido que conseguiu ser montado mais rápido, o único que conseguiu ser montado em todos os estados da federação. A gente bateu todos os recordes possíveis e fizemos isso com pouco dinheiro, mas usando muita tecnologia. Que faz parte da nossa mentalidade. Quanto mais tecnologia você põe, menos dinheiro você põe. Então, quanto mais você usa a cabeça, menos você gasta o seu bolso. Então, a gente conseguiu fazer assim um partido. E aí, esse partido já rapidamente se coloca no jogo para 2026. O time falou: não, Renan, você tem que ser o candidato à presidência, porque você foi a liderança maior no processo de montagem de partido. E sou uma das lideranças tradicionais do nosso movimento. E tinha já um plano para o Brasil, muito claro. E aí as pessoas falaram: então, vambora. E aí eu falei: vambora. E vem sendo uma experiência muito maluca. Muito maluca, rodar todos os lugares que a gente tá rodando, ver todos os problemas do Brasil, ver como o Brasil é diferente. Eu tomei um soco agora, que foi ir pro Maranhão e depois ir pra Santa Catarina. São dois lugares completamente diferentes. Duas situações completamente diferentes. Como conciliar isso? Aí eu tenho que começar a criar na cabeça soluções e entender, vamos dizer, como resolver cada coisa no Brasil, ela se dá de maneiras completamente distintas. Bom, a gente observa também que nessa linha da criação do Missão, né, que em novembro de 2025 ele toma uma direção, uma referência, mas o partido também que praticamente com um deputado federal, sem tempo de televisão, né, usando só as redes sociais, não é obrigado a participar de debate, não tem nada. Isso não te traz, né, por um chão que de repente vai brigar com os titãs aí? Assim, em termos de estrutura, realmente é bem desproporcional. Eles são bem maiores do que a gente. Mas a gente tem que compensar com o trabalho. Então, um exemplo que a gente estava levantando, o Flávio Bolsonaro vai vir aqui para Santa Catarina. Ele vai fazer um evento em Florianópolis. Eu vim de carro, fui para Chapecó, fui para Fronteira, lá em Paraíso. Aí vou de carro de Chapecó, vou indo até o meio do estado, vou parar em Lages, eu vou para a Serra, desço, vou parar em Criciúma, agora venho para cá. E é isso, assim, eu vou me dedicar mais a visitar as cidades, eu vou compensar a falta de dinheiro com trabalho. Tem hora que, assim, a única coisa que vai compensar é trabalhar mais do que os outros. Bom, isso já dá para perceber porque tu tivesse uma participação no Recife, e ela foi decisiva, tivesse umas manifestações, eu acompanhei pelas redes sociais, né, e a forma como tu está implantando o trabalho, tu acabou de dizer aqui que é uma realidade diferente aqui para o Sul, mas a gente observa que tu tivesse lá nas favelas, tu tivesse visitando a raiz, né? Isso. E já trazendo nessa visita algumas soluções que poderiam ser criadas para tirar aquele pessoal daquela realidade. Né? Exatamente. Assim, eu não vou ficar fazendo apenas videozinhos engraçados ou polêmica vazia. Quando eu vou e falo de um problema, por exemplo, tá ali do lado de Recife, em Jabotão das Guararapes. Cidade muito favelizada do lado de Recife, muito favelizada. Eu visitei uma favela que é uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Um cheiro horrível, tinha um córrego com o corpo de um cavalo morto e o esgoto a céu aberto. É uma mistura de cheiro de esgoto com cheiro de bicho podre. E famílias cozinhando ao lado. Aí você vê, a gente fala, vou gravar um vídeo sobre o problema, vou entrevistar as pessoas e vou trazer uma solução. E aí a gente fala, ter um projeto de desfavelização é a única maneira de levar dignidade para as pessoas mais pobres no Brasil. Isso é nítido. Paralelamente, a gente vai para o interior do Rio Grande do Norte e a gente vê coisas interessantes. Ao mesmo tempo tem a pobreza, tem parques eólicos enormes de energia eólica, parque de energia solar. Fala, pô, o Rio Grande do Norte tem uma chance grande de sair desse ciclo de pobreza. Aí a gente vai para o Maranhão, meu Deus, a terra é maravilhosa, Maranhão. Ótima para plantar. Mas, enfim, é o estado mais pobre que existe. Né, a elite do Maranhão, a pior elite que tem. Então, o problema do Maranhão é outro, é um problema essencialmente político.
Foi uma gauchada de uns catarinenses pra lá. Eu sei que a rádio aqui chega no Rio Grande do Sul. Foi uma gauchada lá trabalhar. A parte melhor do estado é a parte que os gaúchos e os catarinenses, os paranaenses invadiram ali. Pegaram, montaram fazenda, desenvolveram o agro. Mas mesmo as cidades deles são cidades muito ruins. Porque você ainda tem a classe política maranhense local, que é uma classe política parasitária, vagabunda. Então temos um problema político para resolver no Maranhão, que é essencialmente político ali. Inclusive o Maranhão não combina com as do Nordeste, tá? Terra muito boa, muita umidade, muita água. Ali se deixar na mão... Se der uns catarinenses, uns gaúchos para cuidar lá, e os políticos maranhenses saírem de lá, o Maranhão vira um lugar bom em 10 anos. Mas o problema é que, assim, é pior receber uma bomba atômica do que ser administrado por um político do Maranhão. Então, cada lugar um problema e cada lugar uma solução. Bom, a questão teve a janela partidária até 4 de abril. Hoje o Missão tem um único deputado, o Kim, né, de São Paulo. Sim. Não houve conversação com outros lideranças, né, que tivesse o perfil para poder estar no Missão? Vários vieram falar conosco. Só que o método que eles querem ter de aproximação é um método que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente só conseguiu montar um partido porque a gente tinha uma proposta de Brasil. A gente tem um livro que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. A gente tem equipe de pesquisadores voluntários na casa das centenas de pessoas. Temos lives diárias em que a gente discute os problemas do Brasil. Não dá para eu pegar, fazer todas essas discussões e botar um político genérico. Esses políticos genéricos vêm, batem a porta, fazem... Tudo bom? Ó, é o seguinte, eu quero vir pro partido, mas eu preciso que vocês me deem um diretório estadual. Eu não vou dar um diretório estadual. Se eu, por exemplo, me pedir o diretório estadual de Goiás. Em Goiás eu tive vários meninos, 18, 20 anos, que gastaram, assim, 1 ano e meio de trabalho coletando assinatura. Aí eles vão fazer todo esse trabalho para vir um politicano e falar, agora eu sou teu chefe. Eu não vou fazer isso com eles. Então eu tenho que dar a chance para essa molecada, para essa juventude se amadurecer, crescer, virar liderança. É o que eu tô fazendo aqui em Santa Catarina. É uma meninada boa que tá trabalhando, ótimas pessoas. Já temos um vereador ali de Joinville. E essas pessoas vão ganhando esse amadurecimento, porque essas pessoas, no pior momento em que a gente precisava coletar assinaturas, estiveram com a gente. Então eu não posso praticar aquela coisa típica do político brasileiro, que é ser um traidor. Eu não vou trair a nossa molecada. Então, nosso deputado é justamente o Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL. Renan, esse posicionamento agora do Missão, o seu posicionamento com relação à esquerda-direita, né, o bolsonarismo, né, o PT, esse seu posicionamento, que não é centro-direita, qual é o posicionamento do partido hoje? Porque a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura existe aí né, o PL puxando na extrema-direita, o PT puxando na extrema-esquerda, tem um pessoal do centro. Aonde está a posição do Missão? O Missão, se você olhar, vamos dizer, do ponto de vista clássico, né, de acordo com a literatura política, é um partido de direita. Defendemos lei e ordem, defendemos a ideia de soberania nacional, a ideia de perspectiva de um povo que tem uma história, defendemos o legado histórico que o Brasil tem, a história própria nossa, defendemos que o empreendedor, a pessoa que trabalha e produz, ela tem que ser protegida, e nós achamos que a riqueza ela é produzida majoritariamente através da iniciativa privada, do trabalho das pessoas e não através do Estado. Isso nos coloca à direita. Ponto, beleza. Agora, e ser de direita não significa ter que passar pano para crime cometido por outras pessoas de direita. Então, quando eu vejo uma pessoa de direita cometendo um crime, eu vou falar que isso é errado. Agora, as pessoas dizem que eu viro um comunista por falar isso. Então, quando você pega escândalos de corrupção, como os casos do Banco Master, que resvalam no PT, mas resvalam também na turma do governo Bolsonaro, ou em governadores ligados ao Bolsonaro, aí não, você não pode falar. Por exemplo, o Ratinho está envolvido no escândalo do Banco Master, eu falo abertamente, se ele quiser me processar, processou pessoas do nosso grupo no Paraná. Pegaram já as relações já dele e do pai dele com o escândalo. Entendeu? Aí ele vai ter que se virar ali. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio, recebeu doações ali da turma do Banco Master e, ao mesmo tempo, fez uma privatização da EMAI em São Paulo, que foi parar no dono oculto do Banco Master, que é o Tanuri, que usou a EMAI, que era uma empresa pública, após ser privatizada, para emitir debêntures para comprar título de empresas ligadas ao Banco Master, título podre. Então, poxa, eu não vou falar? Não posso falar isso só porque eles são de direita? Eu só posso falar da parte que concerne ao PT? Não, se é crime eu vou falar dos dois. Só que no Brasil tem essa mania que as pessoas têm que ficar escolhendo um time o tempo todo e não abordam o problema. Aí vira aquela coisa do eu ataco o sistema, mas meio sistema. Eu ataco só a parte que fala do PT. Não, agora eu só ataco a parte que fala do Bolsonaro. Pô, vamos falar de todo mundo. O crime é uma coisa objetivamente errada. Bom, nesse posicionamento, teve algum partido que procurou para poder estar em parte de coligação? Ou não teve ainda, ou vai ter? Agora começaram a vir sondar a gente.
especialmente depois da pesquisa Atlas, que teve uma pesquisa Atlas que saiu agora em março, que me colocava em terceiro. Depois dessa pesquisa, aí, né, mas eu realmente não sei o que os partidos querem, né? Eu não sei se eles realmente entendem qual é a nossa proposta para o Brasil. Muita gente acha que essas coisas são um jogo, que eu tô fingindo, que eu tô falando coisas para ganhar o público, que eu tenho uma boa estratégia. Eu não acho que eu tenho uma boa estratégia, eu só tô falando o que eu acho, que é o que as propostas nossas defendem. Só isso, eu não tenho muito... ver um cara do Centrão, né? Não vou falar o nome, né? Eu não vou ser deselegante. Não, tá ótima estratégia aí. Você é um maluco, hein? O problema é acreditar de verdade nisso que você tá falando. Eu falei, pô, mas eu acredito, né? O cara achou que eu tava com um plano. Isso aqui não é uma estratégia. Não tem estratégia nenhuma. Tá falando a realidade. Tô falando a realidade. Por exemplo, eu fui no Maranhão, aí eu ia nas rádios, igual eu vim aqui. Aí falavam, mas e aí, o Maranhão, que você tá achando? Eu falei, tô achando muito ruim. Tô achando que as estradas são horríveis. Tô achando que os políticos aqui são terríveis. Tô achando que a população vende voto pro político. Pô, aí perguntava, mas e aí, o que você vai fazer sobre isso? Se você é um cidadão aqui do Maranhão que tá vendendo voto pro político, eu vou prender você. Se você é um político que tá comprando, você também tem que ser preso. Um vai ficar preso 10 anos, outro 20. Pô, de acordo com os manuais de política, isso é um suicídio. Só que as pessoas concordavam. Aí vieram esses políticos, gostei da estratégia. Eu falei, não é estratégia, eu realmente quero prender a pessoa que vendeu voto. Não tem estratégia nenhuma. Eu tô falando o que eu acho. Bom, você falou da Atlas aqui, eu tenho aqui a pesquisa, em vários dos cenários construídos, que você fica em terceiro, né? Uhum. Só um cenário que você não fica é quando, se é o segundo, o terceiro, o quarto, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro, é quando entra o Tarcísio. Isso. Mas é um cenário que não vai acontecer, né? Então, desses 5 aqui, você aparece todo ele em terceiro. Entre 4,5% e 5%, 5 e alguma coisa também, 4,6% e aí por diante. Isso, depois olhando um pouquinho mais a pesquisa, fui dar uma olhada, tem um público numa faixa de idade dos 16 anos até os 25 anos, que você tem um número altíssimo, né, relacionado aos demais pré-candidatos que estão na frente, lá no caso do Lula e do Flávio Bolsonaro. Isso é o quê? Um trabalho que tu tens na rede social ou tu tens uma linguagem ou contato nesse público? Qual é o segredo disso? Claro, você não vai estar passando o segredo, mas como é que você consegue chegar nessa faixa de idade? Mais ou menos na resposta anterior, não é uma estratégia. Eu acho que o que eu falo, se meu finado avô continuasse me ouvindo, ele concordaria tudo. Meu avô, ele tinha 90 e poucos anos e assistia diariamente os nossos conteúdos e gostava. A questão é que ele era uma minoria e talvez a gente tenha uma forma que dialoga muito bem com os mais jovens, mas a gente tem propostas que os mais jovens consideram muito interessantes. E é parte do processo. Não existe uma estratégia por trás, mas o que a gente sabe é o seguinte: naturalmente as pessoas mais jovens são mais abertas às novas tendências. As novas modas, as novas tecnologias sempre começam com os mais jovens. Então, naturalmente, como as nossas ideias são novas, ela começa a ressoar entre os mais novos e depois as pessoas descobrem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tanto que eu tenho o maior desconhecimento, né, de todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu sou mais conhecido de longe. E isso faz com que, quando a gente olha, os mais jovens me conhecem e minha taxa de votação com eles é altíssima. E já minha taxa de votação entre os mais velhos é bem menor, porque eu sou desconhecido. No momento que eu fico conhecido, eu ajusto essa taxa. E aí eu cresço muito. Só para ter uma noção dos números aqui, na faixa de idade dos 16 aos 24 anos, tu chega com 24,7. Uhum. E na faixa de 25 a 34, tu chega com 7,4. E depois vai caindo. Exato. Né? De 35 a 44, tu fica com 1,4. Então, somando aí dos 16 aos 44 anos, tu tens assim uma fatia razoável, bem menor, né, entre 35 e 44 anos. Eu observei também o seu público, né? O masculino muito mais forte do que o feminino, né? E o outro fato que me chamou a atenção também é dentro da religião, do evangélico, que você tem também um número significativo também. Muito mais evangélico do que católico. Pois é, isso é o quê? A sua forma de projetar as ideias, de poder estar compartilhando com as pessoas, fazendo o que você está fazendo agora, indo lá na raiz, discutir os problemas. O que é que isso te leva? Entre os evangélicos, eu acho que, enfim, a família do meu pai, a família dos meus avós paternos, eles eram da congregação cristã. E eu vivi um pouco isso, e eu entendo um pouco o sistema de valores. Eu acho que o meu sistema de valores é muito parecido com o do universo evangélico, especialmente das denominações tradicionais.
né? E eu acho que isso gera uma empatia mútua e eu abordo os problemas deles de uma maneira que os evangélicos entendem. Outra coisa, eu não fico fazendo populismo também religioso. Eu pessoalmente sou católico, eu não vou ficar fazendo vídeos disso. Eu acho isso fake, eu acho isso uma exploração da fé alheia, eu acho isso desrespeitoso. Então, não verão da minha parte isso. Com mulheres, em geral, no Brasil, e eu acho que isso é um problema no Brasil, quem descobre novas tendências de política são mais homens. Isso em vários países do mundo, especialmente a direita. A direita ela é mais masculina do que a esquerda. Mulheres jovens, elas costumam se interessar mais pela esquerda. Então, quando você tem um fenômeno novo à esquerda, você vai ter muita mulher jovem. Gays também, eles entram num fenômeno mais à esquerda. Então, é natural nesse início a gente ter mais um público homem jovem. Conforme eu vou me tornando conhecido, aí você vai ajustando, aí eu aumento a proporção de mulher. O que vai acontecer? Eu não vou perder essa proporção alta de que eu tenho de homens. Essa pessoa não vai deixar de acompanhar a gente. Agora, com certeza eu vou crescer entre as mulheres. E aí, o que a gente está vendo de intenção de votos tende a quase dobrar. Porque, pela pesquisa Atlas que você viu ali, é bizarra a diferença de homem para mulher. Então, eu com certeza vou conquistar um universo eleitoral feminino, conforme eu vou me tornando mais conhecido, e aí minhas intenções de voto vão disparar. Na busca do voto, você já começa a construir as estratégias, né? Para a busca porque tu tem um público que tu não está conhecido, vai procurar ser conhecido, né? Porque a gente vê essa questão das candidaturas, muita movimentação política, no entanto, não decisão. Né? E tu já veio com missão de novembro para cá, já decidido, que é uma coisa que diferencia muito, né? Enquanto tu estás trabalhando numa direção, os outros ainda estão na construção das candidaturas, né? Essa é a beleza de ser uma liderança. Eu sou presidente do partido. Eu fundei um partido e eu sou o presidente do partido. E sou o candidato a presidente do partido. Então, o nosso time já está... É aquela coisa... Desculpa ter te interrompido aqui, é um exemplo muito bom. Um exército pequeno e organizado vence um exército grande e desorganizado. Os 300 de Esparta deram um trabalho para o maior exército do mundo, que era dos persas. Os gregos derrotaram os persas sempre que os persas tendo exércitos maiores. Qual é a lição? A minoria organizada vence a maioria desorganizada. A gente pode até ser menor que os outros partidos, mas a gente é muito organizado. Sendo muito organizado, a gente consegue crescer rápido. Então tem uma diferença de liderança aí.